Então, o tempo que estamos vivendo, irmãos, é uma nova maneira de se portar como igreja, né? Nós temos as estruturas, né? Cada igreja, local, denominação tem a sua estrutura para manifestar, para transmitir, para discipular as pessoas. Só que nesse momento que vivemos, as nossas estruturas não têm mais valor algum no sentido de levar as pessoas para o templo, né? Os artistas, né, que a gente chama de artistas, ou os cantores que levavam as pessoas, né? As igrejas usam eu quando falo artifício, mas essa estratégia, para que as pessoas se cheguem para ouvir a palavra. Aí você traz uma pessoa conhecida que tem um hino que fala o coração, e aquela pessoa vai estar lá cantando, então você reúne, dependendo do local, você reúne multidões, né? Nós não temos mais isso. A mesma coisa são os pregadores, nós não temos mais isso. O que nós temos hoje é a esperança, a fé e a comunhão. Chegamos a um momento em que tudo isso que era usado, e nós somos frutos das estratégias que foram usadas, né? Nós, no meu tempo de conversão, eram as cruzadas, se traziam pessoas para contar um testemunho, né? Estava começando o movimento da música gospel, né? do evangelho. Hoje nós temos aí vários grupos, de tudo quanto é jeito, e as pessoas estão sendo motivadas. Mas agora, com a pandemia, nós voltamos àquilo que a igreja primitiva vivia. A fé, a comunhão e a esperança, a palavra, o dia a dia, o relacionamento. Então toda essa estrutura, ela é boa, é um instrumento. A gente não vai dizer que é ruim, que é... Não, mas ela não funciona. Não pode funcionar porque estamos distantes. Então isso é secundário. É importante, é valioso, mas é secundário. Os países também, os exércitos, os políticos, as riquezas, a economia está neutralizada. É um inimigo invisível que não perdoa. E nós estamos nessa caminhada, nessa corrida, e precisamos frutificar como Jesus. Nos tempos de Jesus, a Roma praticamente estabilizou o mundo com as suas estradas, com o pensamento romano, com a filosofia grega adaptada. Tudo isso contribuiu para a manifestação do Evangelho. Mas era muito difícil viver na Galileia, viver na Judéia. A desigualdade social era muito grande. Muita gente pobre, muita gente doente, muita gente sem esperança. E muitas vezes os líderes religiosos vinham trazer para Jesus assuntos que não tinham nada a ver com o reino. Eles queriam saber sobre a eternidade, se quem ia casar, quem não ia casar, se aquela moeda deveria ser dada, se deveria ser pago o tributo a César. Eram coisas que eram envolvidas na religião, mas eram secundárias. Jesus estava preocupado com pessoas. Ele estendia a mão para o leproso, ele curava o leproso, multiplicava o pão e o peixe para dar para a população necessitada, mandava juntar 12 cestos para levar para outra cidade, porque provavelmente lá não haveria milagre de multiplicação. O milagre feito ali seria distribuído em outro lugar. Tinha bolsa. Lembra quando Jesus fala para Judas fazer o que ele tinha que fazer? Os discípulos acharam que ele ia sair para comprar alguma coisa para os pobres, porque ele carregava a bolsa. Então havia realmente um sistema de capitalização de recursos para que Jesus fizesse a sedacá. Então era esse o trabalho do Filho de Deus, o protótipo da igreja, o início ali, né, o começo da igreja, que era tratar de gente, levar gente a entender que o caminho que estavam vivendo era um caminho terrível, que eles iam perecer. Ele disse que os pobres estariam com eles ainda, quando questionaram, quando aquela menina foi quebrar lá o vaso de unguento para passar nele, e falou, mas ele não podia ser vendido para dar para os pobres. Ele disse, os pobres vão ser sempre com vocês, esse problema da pobreza é problema do pecado. Então, são assuntos secundários.
O primário é que o homem se arrependa, que o homem entenda que ele está indo para o inferno e que Deus deu o seu Filho para que o homem possa retornar à casa do Pai. Aí você pode pensar, mas e o mundo aqui? Esse mundo vai ser, em momento, naquilo que pensamos, restaurado no milênio. Mas Pedro diz que esse mundo será aniquilado. Esse planeta será destruído pelo fogo. Deus vai ter que reconstruir uma novo ambiente para que o homem viva, porque o pecado foi tão grave que maculou aí, que manchou toda a criação. Então nós temos que frutificar a vida em Jesus. Senão, seremos apenas religiosos, vivendo em lutas, em brigas, em disputas, e não vamos manifestar a vida de Deus. Porque Paulo está caminhando sempre na direção de se doar, de se entregar, de abrir mão e de ser igual, né, na condição do que está perecendo. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição. Liberdade cristã implica andar como as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Isso é importante. Porque Paulo fala do frutificar no capítulo 5, versículo 22 em diante. Ele fala do que é realmente ser um discípulo de Jesus. Amor, paz, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto, isso é manifestação do caráter de Jesus em nós. E agora ele dá uma recomendação aos Gálatas de como é realmente continuar na corrida certa, olhando para Jesus e servindo a Ele, no relacionamento com aqueles que se perdem, aqueles que tropeçam, porque no judaísmo, no legalismo, não há possibilidade, você faz para se tornar mais, você tem que praticar para você ser mais santo, e não há possibilidade de erros. E aí Paulo vai partir como o discípulo de Jesus deve se portar, porque Jesus se portou assim. Vamos ler, Vitor. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Tá bom. Veja, olha como Paulo está. Se alguém tem que cumprir uma lei, que seja a lei de Cristo. E aí no versículo 1 ele fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, se alguém tropeçar, e Paulo está dizendo, se alguém, qualquer um, até mesmo ele, Paulo, poderia tropeçar em alguma coisa, ele vai dizer, vocês, que sois espirituais, ele fala de pessoas espirituais, no sentido de agora nascidos de novo, tem a mente de Cristo, tem o Evangelho, vocês que são espirituais, que olham pela ótica de Deus, têm o dever, ele fala, vocês devem restaurar essas pessoas com o espírito de mansidão, de humildade. Vocês têm o dever, então é uma ordem, não pode se omitir, você tem o dever de restaurar essa pessoa, mas essa restauração não é como se fazia na religião judaica, né, no farisaísmo, no legalismo na religião, tratar a pessoa como se eu fosse superior a ela, dizer, você está assim, porque eu estou nesse patamar, você... Não! Está dizendo que você deve restaurar essa pessoa como um médico que coloca o osso colado quando há uma fratura e imobiliza para que haja o sarar. Como pescador que conserta a rede que foi rompida para que a rede volte a funcionar. Ele fala isso e dá uma ideia dizendo o seguinte, cuidai de ti mesmo. Você deve fazer isso cuidando de ti porque você está na mesma condição que aquele que tropeçou e caiu. Porque você é homem, você é dependente, você tem fraquezas. Ele trabalha essa questão. Porque vocês podem ser tentados também a errar. O caminho que eles estavam tomando era o caminho da superioridade.
que o judeu estava acostumado a olhar para o gentio e dizer: esse é um cão, eu sou judeu, filho de Abraão, eu estou em um outro patamar, né? Como diz aí o Bruno Henrique, estou em outro patamar, estou diferente. Paulo está trazendo todo mundo novamente para o âmbito de miseráveis, necessitados e carentes, um que cuida do outro. Já dizia um pregador muito que influenciou muitas gerações, que o cristão pregando o evangelho é um mendigo levando um alimento para outro mendigo, um leproso cuidando de outro leproso. Essa é a realidade figurada. Então, é muito importante a gente entender o que Paulo está explicando, é o que nós devemos exercitar hoje. A igreja, ela tem que aplicar a disciplina. É importante a disciplina, mas a disciplina tem que ser dosada. Se alguém for surpreendido, tropeçar, cair em algum pecado, a igreja deve tratar dessa pessoa como se fosse ela mesma, ou como se fosse ele mesmo. Agora, como está em 1 Coríntios 5, de alguém que vive no pecado, da igreja que não trata o pecado, Paulo está dizendo que tem que ser cortado, tem que ser disciplinado, para entender que a igreja é o corpo místico, que é um lugar santo e que não há lugar de bagunça, não é de qualquer maneira. Então, são duas coisas distintas. Aqui Paulo está falando de um tratamento, de uma igreja que se preocupa. Veja, nós temos muitos problemas na igreja. Problemas agora de pessoas com opções sexuais. Filhos, até uma irmã famosa tem um filho que se manifestou de uma opção sexual diferente. E de outros que nós conhecemos, um cantor também está se manifestando. Então, como a igreja vai tratar desses assuntos? É tempo de nós irmos para a internet e começarmos a falar. Estamos cansados de saber que o que a gente vai tratar daqui a pouco na lição mais à frente, do local apropriado para semear, é que com essa corrida o fermento entra e nós recebemos, a igreja ao longo do tempo sofreu muitos ataques. Os ataques de hoje são as heresias, são as perturbações de termos hoje teólogos, não sei se na Inglaterra ou na Alemanha, já estão reformulando a Bíblia, tirando versículos que podem levar segundo eles, a homofobia, né, do fundamentalismo. Então nós temos essa difusão, nós temos igrejas hoje, né, se chamam igrejas, né, que se recebe todo mundo da maneira como está, né? Ela é inclusiva, ela não diz para as pessoas que elas devem vir como estão, mas não podem permanecer como estão, porque a proposta e a boa notícia é que nós devemos nascer de novo. Então as práticas antigas devem ser abandonadas pelo poder do Evangelho em nós. Então essa igreja inclusiva, ela recebe todo mundo e diz que deve permanecer como está, porque Deus ama a pessoa como ela é, do jeito que ela é e como ela se manifesta. Então esse é um grande perigo para nós, hoje é um grande fermento, e muitas pessoas que vivem no nosso meio, que têm problemas de relacionamento, de uma conduta, de prática, de sentimentos, de pessoas do mesmo sexo ou de fraquezas, estão sendo levadas a essas comunidades com a esperança de que realmente em Cristo estarão ali. Elas cantam, elas celebram, elas participam da ceia e estão ali. Então esse é o grande perigo que nós vivemos hoje. A gente não pode vir para cá agora e meter um malho. Nós devemos buscar e dizer, esse caminho não é o certo. Esse caminho está de choque com aquilo que a Escritura diz. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Como tratar dessas pessoas na nossa comunidade. Né? Porque a gente pensa assim, se fosse meu filho, eu gostaria que fosse tratado pela igreja com maior carinho, maior amor. Mas se é o filho dos outros, eu busco logo a exclusão dele. E ele vai seguir o caminho, nunca se converteu e tal. Aquela toda a teologia que nós temos. Então Paulo fala de uma igreja de pessoas que têm sensibilidade para se compadecer do pecado que atingiu alguém, que alguém tropeçou, e se ver na condição que pode errar também, mas nunca ser uma igreja, como está dizendo que lá em 1 Coríntios 5, de permitir toda essa confusão, entendendo que dessa maneira essa igreja será pura santa. Não vai.
Então esse também é um grande problema aí que os nossos pastores, né, que os líderes têm para enfrentar, né, para conduzir o rebanho do Senhor nos nossos dias. Tá? Vamos lá para, saindo do capítulo 6, do versículo 1, nós vamos para o versículo 8, 7 e 8. Paulo vai tratar de um outro assunto, que ele fala da liberdade cristã implica vida dinâmica e atividade na semeadura espiritual. É uma continuidade, né, do que ele fala no versículo 1. Vamos lá, Vitor. Versículo 6, capítulo 6, versículo 7 e 8. Não vos enganeis. Deus não permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Lê o versículo 9 e 10 também, por favor. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Ele fala, veja que com grandes letras eu vos escrevo essas coisas. É a continuidade, né? Ele fala da lei de Cristo e agora ele fala da semeadura. Vai semear em que terreno? É o terreno do legalismo, da religião, de voltar aos rudimentos da lei? Ou no espiritual, onde Cristo é o centro, onde o mérito da cruz, onde o sacrifício, onde a vergonha que o Filho de Deus passou para nos dar liberdade, é esse terreno. Onde vamos semear? Se semearemos na religiosidade, vamos colher tudo aquilo que a religiosidade traz, porque é a nossa natureza, é o nosso mérito. São as guerras, pelejas, as divisões, a morte. Mas se nós semearmos no terreno que é espiritual e buscarmos as coisas espirituais, teremos vida eterna. E ele vai dizer que nós não devemos desfalecer. Fala aqui, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, o semear é um problema meu e a colheita também. Paulo está dizendo, se vocês colherem, começarem a plantar, semear no judaísmo, nos rudimentos antigos, vocês vão colher tudo isso que vocês semearam. Deus não se deixa escarnecer. Vocês estão, de alguma maneira, afrontando a revelação de Deus. Se vocês semearem no Espírito, serão bem-aventurados. Então, isso é importante para nós. Né? Na prática da vida, como vamos semear no reino de Deus? No relacionamento da família, no relacionamento da igreja. Como vamos semear? Qual é a semente que eu tenho e em que terra eu vou semear? Em que ambiente eu vou semear? Isso é uma maneira de nós pararmos para pensar. Eu vou deixar aqui para que os irmãos reflitam em casa a responsabilidade de semearmos. Semearmos no reino, semearmos na nossa própria vida, semearmos no relacionamento com Deus, no relacionamento com os irmãos. De que maneira eu estou semeando? Uma maneira religiosa ou uma maneira realmente de filho de Deus, daquele que teve um encontro com Jesus? Isso é importante para nós. E vamos caminhando para nossa último tópico. Fala da liberdade cristã, implica em entendimento de que nossa glória é a cruz de Cristo. Então Paulo vai agora fazer o fechamento da sua defesa, da defesa do Evangelho. E de como Paulo agora se comporta, né? Para os Gálatas entender de uma vez por todas e nós entendermos o que é o fundamento do Evangelho. Tá? Vamos lá, Gálatas 6, do 14 ao 18. Vitor, olha para nós, por favor. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Não há de fato menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas que pertencem a Jesus. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Então Paulo vai falar assim, sendo eu judeu, fariseu,
da tribo de Benjamim, criado na escola de Gamaliel, fez parte do Sinédrio, perseguia a igreja. Paulo tinha tudo para dizer: eu tive todas as marcas que vocês possam entender. Circuncidado, mestre, conhecedor da lei, fazia parte do ministério público judeu, do Sinédrio. E ele vai dizer: isso de nada adiantou. O que eu trago em mim são as marcas. E aí Paulo vai dar uma palavra, porque ele vai pegar o judeu e o gentio, que se converteram. Então, para o gentio que se converteu, que estava sendo induzido a voltar à prática judaizante, de ter alguma coisa muito assim latente para dizer que era espiritual, que o cristianismo agora estava sendo completo, ele vai dizer: olha, os gentios carregam objetos que se identificam com o seu Deus, marcas, amuletos, para dizer: eu pertenço a essa divindade. E faziam daquele amuleto alguma coisa que se escondia uma proteção. Paulo está dizendo: eu trago a marca de Jesus. Paulo está dizendo que o que aconteceu com Jesus na cruz não é aquele